Pra quem acompanha Hora de Aventura desde o começo, sabe que o Finn e o Jake, eles gostam de se aventurar, e praticamente não tem medo de perigo nenhum, tanto que diversas vezes eles já enfrentaram monstros bem cabulosos, então é bem raro ver esses dois com medo de alguma coisa. Porém existe algo que com certeza apavora o Finn, e isso foi mostrado no episódio 16 da primeira temporada chamado Oceano do Medo, que como o nome já fala, esse é um dos maiores medos do Finn. Jake, eu acho que eu tô com medo do oceano. Como é que é? Eu preciso da sua ajuda pra controlar o meu medo. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E já começa com uma narração falando que o medo, ele pode consumir aquelas pessoas que não conseguem controlar. E isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque logo em seguida, mostra o Finn e o Jake correndo atrás de uma criatura. E isso porque ela tava fazendo uma coisa bem errada. Não pode simplesmente sair por aí roubando botas. É, e você sabe qual é a penitência por roubar botas? É pum! E ela fugiu pela água que o Jake foi atrás dela de boa. O problema é que quando o Finn notou que ele entrou no oceano, ele simplesmente não conseguiu avançar. Porque essa parte ela foi até engraçada, porque o Finn não tem medo de enfrentar uma salamandra gigante, só que ele tem medo do oceano, muito medo pra falar a verdade. O lance é que depois que mostrou que ele tem medo do oceano, meio que esse medo acabou se manifestando de forma física. E ele pergunta se o Finn tem medo do oceano, mas como é uma coisa tão vergonhosa pra um herói, claro que o Finn negou. Eu não tenho medo de nada! Mas estava muito na cara que ele tinha sim medo do oceano. Era só a água do mar se aproximar um pouquinho que ele entrava em pânico. Então essa criatura que é chamada de manifestação do medo, ela começou a zombar do Finn. Até porque ele fala que um herói ter medo do oceano é uma coisa patética. Você tem medo demais do oceano para ser um herói de verdade. Então o Finn ia tentar provar que ele não tem medo do oceano, mas não adianta, ele não conseguiu fazer isso. O lance é que após isso, o Finn falou que ia controlar o medo dele. Só que a manifestação do medo não acredita nisso. E mais uma vez ela começou a zoar com a cara dele. Eu vou controlar o meu medo. Então está bem. Não, eu vou sim. Eu vou controlar o meu medo. O lance é que o Jake voltou e percebeu que o Finn não estava tão animado. E ele pergunta do Finn o que aconteceu. Então o Finn acabou admitindo pro Jake que ele tem medo do oceano e que ele precisava de ajuda para controlar esse medo. Jake, eu acho que eu tô com medo do oceano. Como é que é? Eu preciso da sua ajuda pra controlar o meu medo. Que essa parte eu até achei ela meio engraçada porque o Jake acaba falando que ele não estava muito afim de ajudar o Finn. Não tô afim de te ajudar, não. Jake, qual é? Só tô brincando contigo, eu te ajudo. Mas fica tranquilo, que era só uma piada do Jake. Na verdade, ele fala que vai sim ajudar o Finn a perder esse medo. E o Jake, ele queria que o Finn entrasse na água, mesmo que seja um pouco. E caso ele sentisse medo, era só segurar a mão dele, que ele ia ajudar. Mas o Finn não conseguia nem chegar perto da água, sabe? Então o Jake, ele tenta fazer o Finn avançar aos poucos. O problema é que quando o Finn encostou na água, ele começou a entrar em pânico. E simplesmente começou a machucar o Jake mesmo sem intenção. Jake, me tira da água, me tira... Isso porque o Finn estava totalmente apavorado para sair da água. O medo do Finn do oceano é maior do que parece. Então Jake tirou ele do oceano e ficou muito surpreso, porque ele percebeu que o Finn tem pavor da água do mar. Só que ele conta que tem um plano pro Finn parar de medo. E eles poderiam fazer isso no dia seguinte. Tá bem. Eu tenho um plano para acabar com o seu medo. Começamos amanhã de manhã. Só que o problema é que o Finn tava sem paciência. E ele queria começar a não ter medo agora e encarar isso de frente. E até que o Finn conseguiu, mas durou muito pouco tempo. Eu tenho medo de você, eu tenho medo de você. Ah, tá bom então. Acho melhor a gente tentar amanhã, Jake. Então após isso, o Finn concorda que era melhor tentar no dia seguinte. E até aí basicamente tranquilo, eles vão pra casa. Mas quando corta pro dia seguinte, o Jake, ele vai acordar o Finn pra começar, entre aspas, o treinamento, né, pra ele perder medo do oceano. Só que o Jake simplesmente exagerou um pouquinho. Veja seus problemas indo embora com apenas um passo. E sim, o Jake levou a cama do Finn pro oceano, meio que ele já acordou treinando, basicamente. Eu confesso que desse jeito que o Jake começou o treinamento, até eu que não tenho medo do oceano, com certeza ficaria. Mas o Jake fala pra ele respirar e se acalmar. E pro Finn não se debater tanto, o Jake até chegou a amarrar ele. E só saltaria assim que ele se acalmasse. Que o Finn acaba falando que ele tava calmo, que ele nunca esteve tão calmo. Você só precisa se acalmar. É sério?
Tá, eu já tô me acalmando. Que ótimo. Então Jake desamarrou o Finn, que ele encostou na água. E o Finn, ele tentou manter a calma naquela situação, mas estava muito difícil. Então é quando Jake fala para eles irem pro próximo passo, para perder o medo do mar de uma vez. Então ele mergulhou o Finn na água, que foi uma péssima ideia. Porque o Finn, quando fica desesperado, ele fica meio agitado. Só não grita, não grita. O quê? Não grita. Me tira daqui, Jake, agora, me tira daqui! Igual ele fez anteriormente, começou a bater no Jake, porque ele estava querendo sair da água. E ele usou os poderes do Jake para sair voando para uma pedra, assim conseguindo sair da água do mar. Que o Finn ainda teve a cara de pau de perguntar se ele foi bem. Então é quando o Jake fala que era melhor desistir. E não é por má vontade de ajudar, e sim porque ele não quer apanhar mais. Não é má vontade de ajudar, eu só não quero apanhar de novo. Que essa parte ela foi engraçada, porque o Jake acabou falando que o Finn bateu no ganha-pão dele. Quer dizer, isso aqui é meu ganha-pão. Eu não posso deixar você acabar com meu ganha-pão, cara. Eu só fico pensando o que o Jake queria dizer com isso. O lance é que o Finn não queria desistir, então ele conta que não conseguiria superar o medo dele sem o Jake. Então ele até resolve ajudar o Finn, mas sob uma condição. O Finn tinha que prometer que não ia mais bater nele. Tá bem, eu ajudo, mas só se você jurar que não vai mais me bater. Eu juro que eu não vou mais te bater. Então basicamente ele acabou prometendo, e agora que vinha o próximo passo, pra tentar, fazer o Finn perder o medo do oceano. Então é quando o Jake pega um submarino e chama o Finn pra irem pra água. E o engraçado é que o Finn nem queria abrir os olhos durante a viagem. Então é quando o Jake acaba falando, pra ele fazer isso. Então é quando o Finn olha o oceano por baixo da água, ele pensa que não é tão amedrontador quanto ele pensava. Viu só, cara? O oceano é lindo. Não tem motivo pra ter medo de tudo tão lindo. Aí, até que não é tão mal. Então após isso, o Jake viu ali um abismo no oceano e resolve ir lá com o submarino, mas foi uma péssima ideia, porque acabou deixando o Finn desesperado mais uma vez. Então após isso, o Finn quebrou a promessa que fez e começou a bater no Jake, que foi no desespero, pra eles voltarem pra praia. Você jurou! E o Finn tentou voltar na marra sem saber mexer no submarino, e ele acabou batendo e furando o submarino todo. Então o Jake aproveitou aquela situação e falou que era hora do próximo passo, que era basicamente usar o traje de mergulho. Tá tudo bem, é a ponte perfeita pro passo 5. Olha aqui, bota isso aqui. Só que o problema é que no desespero, o Finn acabou puxando o gatilho de emergência do traje, o que fez o Jake bater a cabeça e desmaiar. Então por conta disso, o Jake caiu no abismo enquanto o Finn tava subindo, porque o traje dele começou a encher de ar assim indo pra superfície. Não, cara, eu disse não! E quando o Finn vai pra superfície, o medo dele se manifesta de novo e até zomba da cara dele, falando que é patético ele não superar o medo dele nem quando o amigo dele precisa de ajuda. Patético! Você não consegue superar seu medo nem quando seu amigo está prestes a morrer. Então isso que a manifestação do medo falou deu coragem no Finn, só que de uma forma bem diferenciada eu diria, porque pra voltar pra água ele simplesmente resolve desmaiar, assim ele conseguiria criar coragem para mergulhar e resgatar o Jake. Se meu corpo não vai deixar eu resgatar o meu melhor amigo, então só tenho mais uma coisa a fazer. Não, espera! E por conta disso, o Finn voltou pro fundo do oceano, mas estava desacordado. Só que passou um tempo e ele acorda e foi aí que ele tentou procurar o Jake. Porém, foi só nesse instante que ele percebeu que estava no fundo do oceano, ou seja, o Jake imaginou que ele superou o medo dele. Espera! Finn! Você conseguiu! Você dominou o seu medo! O quê? Você está no fundo do oceano! Então após isso, o Jake achou melhor eles voltarem pra terra e usam um gatilho de emergência pra voltar pra superfície. E quando eles chegam lá, o Jake fala que estava orgulhoso do Finn, porque ele foi resgatar ele. Mas foi então que a manifestação do medo deu as caras e fala na cara do Finn que não tem do que ele ter orgulho, porque ele nunca vai deixar de ter medo do oceano. Que essa parte ela foi até engraçada porque o Jake acabou perguntando o que há de errado com o umbigo do Finn. Puxa, cara, qual é o problema com o seu umbigo? Como é que é? Eu acabei de nadar até o fundo. Mas o Finn ele ficou muito triste pelo que a manifestação do medo falou, que ele nunca vai ser um grande herói, sabe? Mas é então que saem outros fantasmas, entre aspas, do umbigo do Finn e fala que ele tá errado, porque basicamente a marca de um herói tá na fraqueza dessa pessoa. Finn, você está errado. A marca de um grande herói está em sua fraqueza. E meio que isso acabou sendo um conforto pro Finn. E eles falam que o Finn, ele é um grande herói. Então é quando ele acabou falando pro amedrontador meter o pé. Isso porque cada um tem sua fraqueza. Todo mundo tem uma fraqueza, e parece que a sua é dar mau cheiro nas minhas entranhas. Só me faltava essa. Então meio que o Finn, ele não superou, mas ele aprendeu a lidar com seu medo. Só que de acordo com o narrador, em algum momento o amedrontador vai voltar. E assim o medo é forçado para dentro da alma do herói dominado.
Pelo menos por enquanto. E agora vamos a algumas observações. Eu acho muito interessante como o Finn é corajoso com praticamente tudo, só que até ele basicamente tem uma fraqueza. Até porque ninguém consegue ser forte o tempo todo, sabe? Todo mundo tem um ponto fraco e esse é o do Finn. E eu também pretendo fazer um vídeo falando do ponto fraco do Jake, porque acredite, até ele que é super corajoso, ele também tem um. E claro, para não perder esse vídeo, você tem que se inscrever no canal com o sino ativado, que é para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais.